Neste vídeo, irei apresentar a resolução dos exercícios 1b e 2b do trabalho 1 da disciplina de Teoria da Computação. O exercício 1b consiste na geração de uma gramática para a linguagem definida por W, X, VY, 0 na M, 1 na N, ZZ, 2 na K. Onde o K, o M, o N tem que ser maior ou igual a zero. O K será a soma do M mais o N, ou seja, o número de 2 da palavra corresponde à soma do número de zeros mais o número de uns. E a palavra W e V vai ser representada pelos símbolos A, B ou C. E o símbolo, a palavra V, é definida pela função do inverso da palavra W. O que seria o inverso da palavra W? A função inverso de W vai retornar a palavra W na ordem inversa. E, além de inverter a ordem dos símbolos, ela vai fazer uma substituição, onde a letra A vai ser trocada pela letra B, a letra B vai ser trocada pela letra C e a letra C vai ser trocada pela letra A. Dessa forma, o inverso da palavra ABC vai ser ACB. Então, para a resolução desse exercício, vamos considerar a primeira parte da linguagem, W, X, V, como sendo o símbolo A, representado pelo símbolo A na gramática. Teremos também o símbolo terminal Y e uma segunda, digamos que seria o sufixo da palavra, como representado pelo símbolo B. Então, a nossa gramática, inicialmente, ela já está composta pelo S, que vai ser o nosso símbolo inicial, conforme definido aqui na própria gramática, pelos símbolos terminais A, B, C, que são os representados na palavra V e W, pelos símbolos X, Y e Z, que são os símbolos que aparecem já fixos na definição da linguagem, e pelos símbolos também 0, 1 e 2. Então, iniciando a nossa definição das regras, nós temos a primeira derivação, que é, a partir do símbolo S, nós vamos derivar para uma palavra que contém A, o símbolo terminal Y e o símbolo B. Então, com isso, nós conseguimos já iniciar a palavra no formato que foi segmentado a linguagem anteriormente. Então, o W, X, V a gente vai gerar a partir do símbolo A, e o 0 na M, 1 na N, ZZ, 2K a partir do símbolo B. Então, o primeiro passo para a geração da palavra W é fazer a substituição já na ordem reversa. Então, toda vez que nós colocarmos um A, a nossa palavra tiver um A, vai ser adicionado um B ao final. Então, o B inclui o C e o C vai incluir o A no final, já fazendo a regra do inverso. Então, o que tem antes do A' seria a formação da palavra W, e o que tem após o A' seria a formação do inverso do W, que seria a função inverso de W. Sendo que o A', tá, ele vai ser definido como o próprio A, ou seja, nessa forma nós criamos um laço de repetição, então nós podemos ter uma sequência, digamos, infinita de A's, seguida por uma sequência de B's, por exemplo, ou uma sequência de B's depois de C's, de A e C. Então a gente vai conseguir formar uma repetição substituindo o A' pelo A.
No momento que nós pararmos de fazer esse laço de repetição, nós incluímos o x. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer a primeira parte da linguagem, que é formar a palavra W, compostas pelos símbolos A, B ou C, seguido do x, que a gente vai substituir o A' por x, e também fazendo já substituições, onde for A por B, B por C e C por A. Então, dessa forma, nós conseguimos montar a primeira parte da gramática dessa linguagem proposta. Dando continuidade, nós precisamos agora resolver a segunda parte da linguagem, que foi considerada como a letra, o símbolo B. Então, o símbolo B, ele tem duas opções: fazer uma derivação por um símbolo D ou pelos símbolos terminais ZZ. Por que podemos fazer uma das duas derivações? Como o K, o M ou o N podem ser zero, pode ser que nós não tenhamos na nossa palavra nem o zero nem o 1. Então, se nós não tivermos nenhum zero e nenhum 1, consequentemente, nós não temos nenhum 2 também. Porque o 2 seria a soma das quantidades de zeros e 1. Então, nesse caso, quando o M e o N for igual a zero, o B vai ser ZZ. Caso nós tenhamos algum 0 ou algum 1, nós temos que trocar pelo símbolo D. Então, o símbolo D, ele vai ser o quê? Vai ser formado por o 0, pelo próprio D, para a gente poder incluir mais de uma vez o 0. Então, podemos ter uma repetição aqui de 0. Ou trocar o D pelo D'. E aqui cabe salientar também que para cada 0 que a gente adiciona, nós adicionamos um 2 ao final. Então, dessa forma, nós podemos ter, para cada 0 adicionado, nós vamos adicionar um 2. Por que a gente adiciona esse 2? Por causa do K. Porque o K vai ser a soma do número de zeros com o número de uns. Então, dessa forma, toda vez que nós adicionarmos, realizarmos essa derivação de D para 0, D 2, nós estamos incluindo um 0 e um 2. O Z, no momento que nós não tivermos nenhum N, não tiver N igual a 0, nós fizemos uma derivação do D para o ZZ. Então, dessa forma, nossa palavra só será formada por zeros, não terá 1. Caso a nossa palavra tenha o N maior do que 0, nós devemos fazer uma derivação de D para D', onde o D' vai seguir a mesma regra de confecção do 0. Então, toda vez que nós adicionarmos o número 1 ao D', nós podemos criar um laço de repetição para incluir outros 1s. Dessa forma, também, toda vez que a gente adiciona 1, nós incluímos ao final um 2. Dessa forma, a gente consegue fazer a soma do número de zeros com o número de 1s, que seria o M mais o N para formar o K. Então, a nossa palavra finaliza também quando nós trocarmos o D' pelo ZZ. Então, com isso, nós conseguimos gerar a gramática que representa essa linguagem. E a gramática gerada é uma gramática livre de contexto, porque ela tem somente um símbolo que deriva para vários terminais e um símbolo. Então, a gente tem mais de um terminal. A gente tem um terminal antes, à direita e à esquerda de um símbolo. Então, ela é uma gramática livre de contexto. O próximo exercício, 2b, consiste na criação de um autômato para a linguagem L, sendo que a linguagem L é definida por L1, concatenado com a união do L2 com o L3. Vamos iniciar a confecção do autômato, a montagem do autômato, pela linguagem L1. A linguagem L1 define que a palavra vai ser formada pelos símbolos 0, 1 ou 2,
A palavra W não vai poder ter a subpalavra 0, 2 e tem que terminar por 0 ou 1. Então, vamos iniciar o nosso autômato pelo estado Q0, que será o estado inicial do nosso autômato para a linguagem L. Como a palavra deve terminar em 0 ou 1, vamos adicionar um estado Q1, onde nós podemos ter 1, 0 ou mais zeros ou 1. Então, aqui nós temos uma repetição de zeros ou 1. Nós podemos ter uma quantidade infinita de zeros ou 1. Mas, caso nós queiramos ler 1, 2, nós vamos voltar para o estado Q0 lendo o símbolo 1. Nesse caso, nós lemos apenas o símbolo 1, pois no estado Q0 vai ter a possibilidade de ler o símbolo 2. Como nós não podemos formar a subpalavra 02, toda vez que nós lermos um 0, obrigatoriamente nós temos que ler ou 0 ou o símbolo 1. Nunca o símbolo 2, pois senão nós não vamos estar respeitando as regras da linguagem, que é não ter a palavra 02 e tem que terminar por 0 ou 1. Então, neste momento, nós conseguimos já atender a linguagem e o nosso estado final seria o Q1. Como essa linguagem está concatenada com a união do L2 com o L3, nós vamos fazer uma leitura do símbolo vazio para um estado Q2, que vai representar a linguagem L2, ou a leitura de um símbolo vazio para ir para o estado Q3, que vai representar a linguagem L3. Vamos seguir a confecção do nosso autômato pela L2. Então, a linguagem L2 define que vai ter uma sequência de As ou não, porque o N pode ser maior que 0, vai possuir dois Bs, dois símbolos Bs, seguido por, no mínimo, um símbolo C, porque o C na M, o M tem que ser maior ou igual a 1. Porém, apesar de o N ser igual a 0, ele está dizendo que o N tem que ser ímpar. Então, na verdade, ele não pode ser 0. Ele tem que ser, no mínimo, 1. Então, dessa forma, nós obrigatoriamente temos que ter uma letra A, um símbolo A e um símbolo C. Então, do Q2, nós temos que ler um A. Então, se nós lermos um A, nós vamos para o estado Q4. Então, nós não criamos uma repetição porque nós temos que controlar. Se é ímpar, a palavra é válida. Se não for ímpar o número de As, a palavra não é válida. Então, se eu ler um outro A neste ponto Q4, eu devo voltar para o estado Q2. Porque o Q2 representa uma quantidade par de As. E o Q4 uma quantidade ímpar. Então, toda vez que eu leio um A, eu vou para a quantidade ímpar. Se eu leio outro, vou para par. E assim, eu posso ficar lendo diversos As até chegar ao Q4 para poder avançar. No momento que eu leio um B, eu vou ter que avançar para um estado Q5 para garantir que eu vou ter uma leitura de 2 Bs. Então, se eu leio um B no Q4, eu vou para o Q5. Obrigatoriamente, eu tenho que ler novamente um B, somente um B, porque a palavra só pode ser formada por uma repetição de B, B. Eu não posso ter menos nem mais do que 2 Bs. Então, eu leio um B, depois eu leio o outro B. Então, por isso eu cheguei no estado Q6. E resta apenas eu garantir que eu tenha pelo menos um C na palavra. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter que ter uma outra passagem de estado. Então, quando eu leio um C, eu chego no estado final Q7. Eu poderia terminar a palavra, mas caso eu tenha nosso M seja maior do que 1, eu tenho uma repetição de Cs. Então, eu posso ter inúmeros Cs. Com isso, a gente consegue chegar ao estado final da nossa linguagem através da linguagem L2. Para fazer agora a continuação através do Q3, que seria representado pela linguagem L3, nós temos a seguinte linguagem, é o A na N,
e a palavra W, onde o N tem que ser maior ou igual a 1, ou seja, eu tenho que ter no mínimo um A. Só que o N tem que ser múltiplo de 3. Então, o número de As que eu tiver na palavra tem que ser múltiplo de 3. Então, eu tenho que garantir que o autômato leia sempre de 3 em 3, para garantir um múltiplo de 3. E o W, ele vai ser formado pelas palavras B ou C. Então, como eu tenho que ter no mínimo um A e ele tem que ser múltiplo de 3, eu tenho que garantir a primeira leitura da letra A. Como ele tem que ser ímpar, eu tenho que fazer uma contagem. Então, eu poderia fazer semelhante ao que eu fiz para o L2 aqui. Então, voltar para o estado Q3. Só que eu tenho que garantir que sejam 3 múltiplos de 3. Então, eu leio um A, vou para o Q8. Se eu ler um outro A, eu vou para o estado Q9. Com isso, eu garanti a leitura do número par de As. Para garantir um múltiplo de 3, eu tenho que fazer uma outra leitura de um A para ir para um estado Q10. Dessa forma, eu garanto a leitura de, no mínimo, 3 As, para ser múltiplo de 3. Caso nossa palavra tenha mais um A, ela vai retornar para o estado Q8. Obrigatoriamente, nós vamos ter que, para avançar, ter mais 2 leituras de As. Para toda vez que eu tiver um A, na verdade, eu tenho que ter um número, uma quantidade de As múltiplas de 3. Respeitada a regra imposta pela linguagem, que tem que ter um número múltiplos de As, o estado Q10 vai fazer uma transição para o estado Q11, onde eu posso ler os símbolos B ou C. Ele tem que ter no mínimo um, B ou C. E também no estado final, eu posso ler infinitas possibilidades de B e C para formar a palavra W. Com isso, nós concluímos a formação do nosso autômato para a geração da linguagem L igual a L1 quadrado com L2 união com L3.